O Clássico Grenal está chegando e o Internacional ajusta os últimos detalhes no CT Parque Gigante para a escalação que vai a campo no próximo sábado. Roger Machado teve 2 retornos importantíssimos na atividade desta quinta-feira com os portões fechados no gramado do CT, mas ainda mantém mistério e a dúvida em cima dos jogadores que estavam no departamento médico. O dia teve diversas situações de repercussão no ambiente externo. Do outro lado, Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, acusou o Internacional de condicionar a arbitragem. E depois, em uma entrevista ao lado do vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, provocou o técnico colorado Roger Machado e chegou a afirmar que Roger nunca foi seu ídolo enquanto jogador do Grêmio. Esta fala teve repercussões no ambiente colorado e a torcida se mobiliza para que o time dentro de campo dê uma resposta pelo treinador colorado. A gente fala também a respeito da entrevista de Abel Braga, que abriu o jogo sobre o convite feito pela direção do Internacional e garantiu estar com a vinda para o Inter no ano de 2025 encaminhada para trabalhar no departamento de futebol. Uma entrevista do dono do Cruzeiro também repercute. Pedro Lourenço afirma que o Inter não paga ninguém e que está devendo o Clube Mineiro em função da venda do atacante Wesley, que hoje é destaque colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Treinamento no CT Parque Gigante, que teve 2 retornos importantíssimos. Os jogadores que estavam na data FIFA voltaram a trabalhar normalmente. Sérgio Rocher e Ener Valencia. E são opções para o técnico Roger Machado, pensando no Clássico Grenal do próximo final de semana. Rocher, confirmado como titular. Ener Valencia, muito provavelmente como reserva de Rafael Borré. Assim que o Inter se desenha para o Clássico Grenal. Eu falo provavelmente porque Borré ainda não tem a sua presença confirmada e nem terá, porque o Inter vai fazer mistério em cima da presença ou não do jogador até o último minuto, assim como faz com Rogel e como faz com Fernando. Mas a tendência é que os 3 estejam à disposição porque já participaram de treinamentos ao longo da semana. Um provável time do Inter tem Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley com Rafael Borré na frente, um provável Inter para o Clássico Grenal de número 443. Avançando na pauta, na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo a forte entrevista coletiva concedida por Antônio Brum, vice de futebol gremista, que atacou o Internacional e acusou a direção do Inter de estar tentando condicionar a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo no clássico do próximo fim de semana. Eu falo sobre tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, a declaração de Antônio Brum na íntegra para você conferir, porque é uma acusação que coloca mais uma pimenta, mais um ingrediente no clássico deste final de semana. Depois dessa entrevista coletiva de Antônio Brum, ele não parou por aí, porque à noite, Antônio Brum e José Olavo Bisol, vices de futebol de Grêmio e de Inter, participaram do programa Sem Filtro, da RBS. E nesse programa, o tom até foi harmônico entre os dois, foi ameno, nada de muita repercussão, de grandes provocações. Mas a fala que mais repercutiu foi de novo de Antônio Brum. Em determinado momento, o vice de futebol gremista foi questionado sobre a presença de Roger Machado como técnico colorado. E Antônio Brum disparou que Roger nunca foi seu ídolo no Grêmio. Ele seguiu ainda avançando dizendo que Roger era um coadjuvante do Grêmio na década de 90 e que ele é comparado ao Bruno Cortez, que foi um jogador importante no time campeão da Libertadores, mas que não era um ídolo, não era um protagonista, porque o time tinha Arthur, tinha Luan, tinha Jeromel, outros jogadores que assumiam essa responsabilidade. É claro que também é um tom provocativo do Antônio Brum, já que o Roger Machado também está do outro lado, como técnico colorado nesse momento, também desperta a impaciência por parte de alguns torcedores gremistas que se sentiram traídos. E Antônio Brum
falou para o seu torcedor em relação a Roger Machado. Mas isso tem algumas repercussões no ambiente colorado, tá? A gente vê em redes sociais, por exemplo, torcedores se manifestando e recortando a fala do Antônio Brum, dizendo: os jogadores precisam jogar por Roger Machado, que foi desrespeitado por Antônio Brum. É claro que tudo isso faz parte do Grenal. E também faz parte do Grenal o lado do Inter usar isso para se motivar. Grenal é isso. É mais um ingrediente do clássico de sábado que a gente tem. Avançando na pauta, o dia foi muito movimentado no noticiário colorado. E logo pela manhã, uma entrevista do Fabiano Baldassi com Abel Braga traz uma informação que é bombástica. Abel Braga estaria com a sua vinda para o Internacional encaminhada, para ser o coordenador técnico, para ser um dirigente do departamento de futebol, para trabalhar ao lado de D'Alessandro e ao lado de André Mazzucco. Quem confirmou essa informação foi o próprio Abel Braga, que já havia recebido um convite da direção do Internacional e explicou o porquê não aceitou esse convite. Segundo Abel Braga, ele não está trabalhando hoje no Internacional em função da situação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que está desativado e que faz com que a vinda para Porto Alegre ela seja muito mais complicada, em uma situação familiar da qual Abel Braga acabou de ser avô, teve uma neta que acabou de nascer. Em função disso, Abel Braga, pelo aspecto familiar, decidiu não ir para Porto Alegre, ficar perto da sua família, mas alinhavou, segundo ele, uma possível ida, uma conversa que vai acontecer na virada do ano. O Abel Braga deixa claro que, óbvio, que a sua vinda para o Internacional depende da vontade do presidente do clube, mas que o D'Alessandro quer e que está solicitando isso também nos bastidores. Essa conversa vai acontecer e o Abel Braga deixou claro o seu desejo em voltar a trabalhar no Internacional como dirigente. E isso está muito perto de acontecer, de tudo que a gente ouviu nessa entrevista, tá? Uma outra informação importante vem de BH. O Globoesporte.com ouviu o dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que em uma entrevista também fez acusações ao Internacional sobre grana. Segundo Pedro Lourenço, o Inter está devendo parcelas do pagamento do atacante Wesley, que foi comprado pelo Internacional junto ao Cruzeiro. E segundo Pedro Lourenço, o Inter não paga ninguém e será acionado judicialmente pelo Cruzeiro em função do atraso pelo Wesley e também do atraso pelo Maurício, que o Inter deveria repassar alguns percentuais da venda que aconteceu junto ao Palmeiras. O Internacional não se manifestou publicamente sobre isso, diz que está usando os prazos da maneira correta e que vai evitar qualquer tipo de transfer ban, qualquer tipo de ação da FIFA e que vai pagar o Cruzeiro. Mas os pagamentos estão atrasados e o presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, pagou geral e acusou o Inter de ser um clube que não paga ninguém. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem odds deste final de semana e já algumas odds do Clássico Grenal pra gente passar aqui, tá? Por exemplo, odd do Internacional é de 1.8. Odd do empate 3.13, o Grêmio tá pagando 5, mas a gente tem jogos nessa sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo, Botafogo e Criciúma, o líder do campeonato. O Botafogo tá pagando 1.42, empate 4.5 e o Criciúma tá pagando 7.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembra que a KTO é só para tu te divertir, é para tu jogar aquele dinheiro que está sobrando, sabendo que tu pode perder dinheiro com as apostas. Jogue com responsabilidade, claro, só se você tiver mais de 18 anos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!